Qual o melhor período para visitar Portugal? Essa é uma pergunta fácil de responder e a resposta é quando for legal, quando for possível para você. Então pronto, vou terminar esse vídeo aqui, tá bom? Tchau! Não é nada disso. Eu vou explicar muita coisa sobre Portugal nesse vídeo. Daí você decide com base no que realmente acontece em cada estação do ano. Você vai tomar uma decisão em bases sólidas. Isso vai fazer a sua viagem ficar mais interessante, mais proveitosa. Eu vou dividir as informações pelas estações do ano. Vai facilitar para entender tudo que eu tenho para falar. O canal Voz Guia foi criado para ajudar o turista brasileiro na viagem a Portugal. Dicas de como se virar, roteiros bacanas, lugares incríveis que quase ninguém visita, tá tudo aqui. Basta maratonar o nosso conteúdo. A gente começa com a estação que eu acho que é a mais complicada, o inverno. Muita gente prefere viajar no inverno europeu, verão brasileiro. Seja porque os preços são mais em conta, seja porque estão viajando com crianças. Afinal, quem tem filhos pequenos tem que encaixar essas viagens com o período de férias dos miúdos, como se diz aqui em Portugal. O inverno não é igual em todas as regiões do país. No sul é menos frio e menos úmido. E quanto mais se sobe para o norte, mais a temperatura baixa e mais chuva cai. E olha só que curioso, aqui em Portugal a palavra úmido é escrita com H. Interessante, né? E agora eu vou contar uma história baseada em fatos reais. Antes da gente se mudar para Portugal, a gente resolveu pôr à prova o nosso sonho. A gente veio passar um mês aqui no inverno, para sentir como seria, para viver essa experiência. Aí passamos 28 dias em Guimarães, que fica no norte de Portugal. Choveu todos os dias. Mas o que a gente tirou dessa experiência? Primeiro, que as temperaturas não são tão baixas. Segundo, que a chuva incomoda, mas não impede de se passear. Basta estar com as roupas adequadas, um bom calçado e um guarda-chuva resistente, pois aqui venta muito. Em Lisboa, por exemplo, raramente as temperaturas ficam abaixo de zero. O normal no inverno são mínimas de 5 graus e as máximas girando pelos 14, 15 graus. Já no Algarve, que fica no sul do país, as temperaturas são um pouco mais elevadas e chove menos. Então, ao planejar a viagem no inverno, pesquise detalhadamente como é o clima na região que você pretende passear. Se a ideia for encontrar neve, o lugar é a Serra da Estrela. Lá no alto tem uma pequena estação de esqui para os que querem se aventurar e não têm muita experiência. As ondas gigantes na praia de Nazaré só se formam no inverno. Na verdade, há chance de ver essas ondas no final do outono, mas é mais provável que elas apareçam no inverno. Então você tem que ficar de olho nas informações da internet para saber se vai dar onda durante o seu período de passeio. Se der, vai ver, porque é uma experiência única. Também no inverno dá para apreciar melhor a gastronomia portuguesa. Não há nada mais gostoso do que tomar um vinho tinto no frio. E tem muita comida boa. Por exemplo, o cozido à portuguesa, que é um prato para se comer na época de temperaturas mais baixas. Outras atrações legais no inverno de Portugal são os mercados de Natal. Praticamente em todos os cantos há esses mercados que reúnem gastronomia, brincadeiras para as crianças, artesanato, shows. O mercado de Lisboa, por exemplo, é gigante. Tem até pista de patinação no gelo. E as cidades ficam super lindas e aconchegantes com a iluminação natalina. Só lembrando que os mercados de Natal começam no final do outono, geralmente no início de dezembro, e acabam no Natal. E a decoração de fim de ano já fica disponível a partir do meio de novembro até o comecinho de janeiro. E muito cuidado ao andar pelas calçadas portuguesas. Com a umidade, elas ficam muito escorregadias. A gente vai agora para o outro extremo da temperatura, que é o verão. Antes de eu falar do verão, deixa eu dar um recado. O canal Voz Guia tem uma lojinha online de camisetas com estampas de Portugal. Depois que você assistir esse vídeo, dá uma passeada por lá. Quem sabe você chega para passear no verão português já devidamente uniformizado. A loja fica no Brasil, você compra e recebe aí mesmo. E dá para dividir em 3 vezes sem juros. Passear no verão em Portugal é encontrar um país bem diferente. É o período das férias grandes para quem estuda e é o período preferido de quem trabalha para curtir as merecidas férias.
férias. O tempo é muito seco, é raríssimo chover no verão. Os dias ficam bem longos, com o sol se pondo por volta das 21 horas. As temperaturas chegam facilmente aos 32, 33 graus, mas não se engane, à noite, depois que o sol se põe, normalmente esfria. E é comum bater um ventinho gelado à noite, mesmo no verão. Saia sempre com um casaquinho para se garantir. As praias ficam bem cheias nesse período. E aqui em Portugal tem uma curiosidade, não são permitidos vendedores ambulantes na praia. Não tem cervejinha, caipirinha, um camarãozinho frito, nem água de coco. O único produto permitido para venda por ambulantes na praia é a bola de Berlim. E a bola de Berlim é o que nós brasileiros chamamos de sonho. Agora, por que só é permitido vender bola de Berlim na praia? Eu não sei explicar. Se alguma portuguesa ou português que assistem aos nossos vídeos souber a resposta, pode deixar aqui nos comentários. Todo mundo vai gostar de saber. Os principais pontos turísticos também ficam bem cheios no verão. Palácio da Pena e Quinta da Regaleira em Sintra precisam de uma tática especial para evitar as enormes filas. O mesmo vale para o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. E a tática é: chegue cedo. Uma boa dica para quem vem visitar Portugal no verão é se refrescar nas praias fluviais. São mais de 200 espalhadas pelo território. Fique atento também porque muitos restaurantes fecham por 2 ou 3 semanas para dar descanso a quem trabalha o ano inteiro. Essa época do ano também é repleta de apresentações de música. Os grandes festivais sempre estão presentes no verão e acontecem pelo país inteiro. O Algarve, com suas belas praias e águas mais quentes, é destino de muitos turistas. Por isso, encontrar acomodação pode ser difícil se você não reservar com antecedência. E o trânsito pode ser bastante caótico. Para crianças, o Algarve tem alguns parques aquáticos que só funcionam no verão. O verão é a época perfeita para se beber um vinho geladinho, branco ou verde. Também é importante uma alimentação mais leve. A oferta de peixe grelhado é enorme e não se esqueça de beber muita água. Para fugir das horas de calor mais intenso, nada como visitar museus e palácios. Em Lisboa, por exemplo, o Oceanário é uma boa pedida. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixa o seu like aí, mexe esse dedinho, deixa o seu like, se inscreve no canal, não custa nada. O outono é um período bem legal de se visitar Portugal. No começo da estação, as temperaturas não estão tão altas como no verão durante o dia, mas à noite caem bastante e o tempo ainda fica seco. O outono tem uma curiosidade legal. Bem no começo da estação, o dia e a noite têm a mesma duração. Você se lembra que eu falei antes que no verão o sol se punha por volta das 9 da noite, não é? Pois é, no início do outono fica tudo equilibrado. Já se começa a perceber a queda das folhas das árvores. Por isso, os passeios ao ar livre precisam ser feitos com muito cuidado. Sabe por quê? Porque tem um combinado entre as pedras das calçadas portuguesas e as folhas para tentar derrubar os mais desavisados. O chão fica muito escorregadio. Um calçado adequado ajuda a evitar os tombos. Comparando com o verão, o número de turistas pelos principais pontos cai bastante. Ainda pode ser complicado visitar o Palácio da Pena ou o Mosteiro dos Jerônimos. Aquela estratégia que eu falei antes nesse vídeo continua valendo. Chegue cedo para não pegar muita fila. Um vinhozinho tinto acompanhado de um borrego no forno é para não esquecer jamais. Você sabe o que é um borrego? No final desse vídeo eu vou contar. No fim de outubro acaba o horário de verão em Portugal. Com isso a diferença de fuso passa a ficar em 3 horas. Por exemplo, Chaves passa a ficar 3 horas à frente do Rio de Janeiro. Já deu para perceber que o planejamento é tudo para que sua viagem seja inesquecível, no bom sentido, claro. Se você não planejar direito, pode ser que a viagem fique inesquecível pelas encrencas e pelos perrengues que você pode passar. Maratonando os vídeos aqui do canal Voz Guia, já dá para fazer um bom planejamento da sua viagem. Mas se você precisar de algo personalizado ou se quiser que eu acompanhe em alguns passeios, os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Dá um alô e eu explico direitinho como é que eu posso ajudar. Na primavera o sol já aparece mais cedo por volta das 6 da manhã e se põe perto das 8 da noite. Bem no comecinho da primavera começa o horário de verão. O fuso horário desse período passa a ser de 4 horas de diferença. Portugal então fica 4 horas à frente do Brasil. Como ainda não é alta temporada, que é no verão, os pontos turísticos são mais vazios, os preços de hospedagem e passagens aéreas são mais baixos
e a alegria começa a tomar conta das ruas e praças. Em Lisboa, em maio, há uma explosão de roxo e azul pelas ruas. É a época da floração dos jacarandás. A cidade fica mais linda nesse período. O Alentejo também é muito conhecido pelas suas cores na primavera. Se tiver a oportunidade de passear por lá, não deixe escapar essa chance. As temperaturas são bem mais amenas do que no inverno, mas não se engane, pode até estar fazendo calor durante o dia. Assim que o sol sumir, a temperatura vai baixar e você tem que estar com a roupa adequada para não passar frio. Por conta dessas temperaturas mais amenas, passear por praças e parques é delicioso. O país inteiro tem muitas opções de passeios ao ar livre. Visitar o Jardim Botânico Tropical em Lisboa, o Palácio de Monserrate em Sintra, os jardins do Museu de Serralves no Porto são programas que você não deve deixar de fazer nessa época do ano. Não se esqueça que tem alguns feriados importantes na primavera, tipo Páscoa, Dia do Trabalho, 25 de abril. Programe bem a sua viagem, pois os horários de museus e monumentos podem ser diferentes do normal nos feriados. Então agora respondendo a pergunta que eu fiz antes no vídeo, o que é o borrego? O rego é a mesma coisa que cordeiro, é a ovelha jovem. Quer saber como é a Serra da Estrela no inverno? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A gente se vê lá. Tchau!